Salve, fiel! A situação não está simples e não adianta dourar a pílula. O Corinthians vive um momento em que não basta mais discurso ou paciência cega. Vai ter que mexer no bolso, vai ter que investir pesado e vai ter que olhar com seriedade para o setor ofensivo. Porque hoje o time simplesmente não tem atacantes capazes de decidir jogos grandes. Dá para empurrar com a barriga em uma ou outra partida, mas a realidade aparece rápido quando o nível sobe e a exigência aumenta. No final do ano passado, muita gente tratou como exagero. Outros chamaram de previsão ousada. Mas o que foi dito ali era pura leitura de futebol. Esse elenco do Corinthians sempre teve prazo de validade. As contratações feitas no meio da temporada passada foram emergenciais, pensadas para apagar incêndio, salvar o time de um cenário dramático e evitar algo ainda pior. Funcionaram naquele contexto, ajudaram na arrancada, trouxeram competitividade e permitiram uma reação importante, com classificação em competições e uma recuperação que parecia improvável. Mas isso não transforma essas peças em soluções duradouras. Quando o ano virou, ficou claro que 2025 seria o momento decisivo. Não porque o elenco fosse extraordinário, mas justamente porque ele estava no limite. Jogadores que renderam bem em um curto espaço de tempo, em alta rotação emocional, começaram a mostrar desgaste físico e técnico. O time foi montado com uma característica muito clara: atletas experientes, rodados, mas também mais pesados, mais cansados e com dificuldade para manter intensidade ao longo de várias competições. O problema não é apenas individual, é coletivo. O Corinthians hoje tem um elenco que sofre para sustentar ritmo. Quando todos estão disponíveis, quando a engrenagem encaixa, o time consegue competir, consegue entregar resultado e até empolgar em alguns momentos. Só que isso é exceção, não regra. Basta um ou dois desfalques para tudo desmoronar, porque não existe reposição à altura e nem variação de características no banco. As contratações feitas até agora não mudam esse cenário de forma significativa. Algumas chegaram, outras ainda estão em processo, algumas sequer estrearam. Mesmo considerando todas como certas, o número é insuficiente para o tamanho do desafio. Não se trata de contratar por contratar, mas de entender que o elenco precisa de profundidade, juventude, intensidade e principalmente qualidade ofensiva. Hoje, o Corinthians não assusta ninguém do meio para frente quando perde suas principais referências. Muita gente prefere transformar o debate em caça às bruxas, apontando o dedo diretamente para o treinador. É mais fácil pedir troca no comando do que encarar a realidade do elenco. Só que o futebol não funciona assim. Quando teve peças à disposição, o time respondeu. Houve jogos grandes, decisões importantes e eliminações marcantes de adversários fortes, fruto de leitura tática, estratégia e execução dentro das possibilidades daquele grupo. Agora, o contexto é outro. O elenco está mais curto, mais envelhecido e mais limitado. O treinador até pode errar em uma substituição ou outra, pode demorar para mexer, pode insistir demais em determinados nomes. Mas é preciso olhar o banco e entender o que existe ali. Muitas vezes, trocar uma peça não muda absolutamente nada, porque o problema não é quem sai, é a falta de opção real para entrar. O meio de campo, em vários momentos, simplesmente não consegue controlar o jogo. Falta dinâmica, falta intensidade, falta chegada à frente. Quando tudo vai mal ao mesmo tempo, o treinador tenta ajustar na base do improviso, muda posicionamento, empurra laterais, adianta meias, arrisca passes verticais e aposta em bolas longas para tentar quebrar linhas.
Em alguns jogos, isso até gera resultado pontual, como um empate arrancado no fim, mas não mascara o problema estrutural. O futebol é imprevisível e contraditório. Um jogador que passa partidas inteiras tocando de lado pode aparecer em um lance decisivo e marcar um gol importante. Isso acontece. Só que não dá para planejar uma temporada inteira contando com esse tipo de acaso. Competição longa exige regularidade, elenco forte e soluções variadas, principalmente no ataque, e é aí que o Corinthians mais sofre. Não existe hoje um atacante capaz de assumir protagonismo constante. Há jogadores que funcionam como coadjuvantes, que rendem quando estão cercados de qualidade, mas que desaparecem quando precisam ser a referência. Isso não é opinião, é observação de campo. Quando a principal estrela não joga, o setor ofensivo simplesmente some. Esse cenário se torna ainda mais delicado quando se pensa no calendário pesado e no risco físico. Um jogador decisivo, se sofrer uma lesão muscular em momento crítico do ano, pode comprometer não só o clube, mas também seus próprios objetivos pessoais. A pergunta que fica é até que ponto esse atleta vai se sacrificar em um contexto tão instável. O Corinthians acaba ficando refém de uma única peça, e isso é extremamente perigoso. O time cria pouco, mas mesmo assim ainda desperdiça chances claras. O volume ofensivo é baixo, a construção é lenta e quando a oportunidade aparece, a finalização não corresponde. Falta frieza, falta qualidade e falta confiança. Jogadas que poderiam ser simples se tornam complicadas. E gols que mudariam a história da partida são jogados fora. O que mais chama a atenção é que não se trata apenas de um jogo ruim. É um padrão que se repete. Mesmo em atuações abaixo da crítica, ainda surgem algumas chances claras. O que mostra que, com jogadores melhores no ataque, o cenário poderia ser completamente diferente. Só que o elenco atual não entrega isso. Quando um reforço chega e rapidamente se destaca, não é apenas mérito individual, é reflexo de um grupo carente de qualidade. O nível é tão baixo que qualquer atleta que tente algo diferente, que arrisque um passe, que busque o jogo e que não se esconda, acaba parecendo muito acima da média. Isso diz muito mais sobre o elenco do que sobre o jogador recém-chegado. O Corinthians precisa entender, de uma vez por todas, que sem investir pesado no ataque, a temporada vai ser de sofrimento. Não adianta insistir em soluções caseiras ou esperar que milagres aconteçam. Futebol profissional não funciona assim. Quem quer competir de verdade precisa ter peças decisivas. Jogadores que resolvam partidas quando o jogo está travado e o coletivo não flui. Enquanto isso não acontece, o time vai seguir oscilando, dependendo de lampejos individuais e vivendo de ajustes emergenciais. E essa é uma realidade que precisa ser encarada de frente, sem ilusão e sem discurso vazio. Porque o campo já deixou claro onde está o maior problema. E quando a gente aprofunda ainda mais essa análise, fica impossível ignorar o tamanho do risco que o Corinthians está correndo ao insistir nesse modelo atual. O calendário é pesado, são várias competições acontecendo ao mesmo tempo, e o elenco simplesmente não sustenta esse desgaste. A cada rodada, fica mais evidente que a margem de erro é mínima. Um jogo ruim já gera crise, uma derrota vira pedido de demissão e qualquer oscilação expõe fragilidades que já estavam ali desde o começo do ano. O torcedor precisa entender uma coisa básica: não existe milagre no futebol de alto nível. Quando o time entra em campo sem intensidade, sem poder de decisão e sem peças capazes de mudar o jogo, o resultado costuma ser sofrimento.
Não adianta romantizar raça ou vontade quando falta qualidade técnica e preparo físico. Em vários momentos, o Corinthians até tenta competir, mas morre na praia justamente por não ter quem resolva lá na frente. O setor ofensivo é o retrato mais cruel disso tudo. Falta agressividade, falta movimentação e falta confiança. O time chega pouco, e quando chega, erra. E não é erro de detalhe, é erro de fundamento. Finalizações simples são desperdiçadas, escolhas erradas são feitas na cara do gol e jogadas promissoras morrem por falta de precisão. Em jogos equilibrados, isso é sentença de derrota. O problema se agrava quando as principais peças não estão disponíveis. A ausência de jogadores importantes desmonta completamente a estrutura ofensiva. Não existe plano alternativo, não existe alguém no banco que assuma a responsabilidade. O ataque fica previsível, facilmente neutralizado e incapaz de pressionar o adversário. Isso dá confiança para qualquer time jogar contra o Corinthians, seja dentro ou fora de casa. E aí começa o desgaste psicológico. Jogadores passam a atuar pressionados, erram mais do que o normal e entram em um ciclo perigoso de insegurança. O torcedor sente, a arquibancada reage e o ambiente fica pesado. Em vez de empurrar, passa a cobrar a cada toque na bola. Isso não ajuda ninguém, mas é consequência direta da falta de planejamento e de reforços à altura. Outro ponto que precisa ser falado sem rodeios é a idade média do elenco. Não se trata de desrespeitar ninguém, mas o futebol moderno exige intensidade do primeiro ao último minuto. Quando o time enfrenta adversários mais jovens, mais rápidos e com mais fôlego, a diferença aparece claramente no segundo tempo. O Corinthians começa até equilibrando, mas vai perdendo força, espaço e capacidade de reação. O treinador tenta compensar isso com ajustes táticos, mexendo nas peças, alterando posicionamentos e buscando soluções internas. Em alguns momentos, essas mudanças funcionam, especialmente quando o adversário recua ou diminui o ritmo. Mas quando o jogo exige imposição, pressão constante e recuperação rápida da bola, o limite do elenco fica escancarado. Não é justo colocar toda a responsabilidade nas costas da comissão técnica. Existe erro, claro que existe, mas o contexto precisa ser analisado. O futebol apresentado é reflexo direto do material humano disponível. Quando não há profundidade, qualquer ausência vira um problema enorme. E o Corinthians hoje depende demais de poucos jogadores para funcionar minimamente bem. Essa dependência é perigosa em todos os sentidos. Basta uma lesão, uma suspensão ou um desgaste maior para o time perder completamente sua referência. E em uma temporada longa, isso não é hipótese, é praticamente uma certeza. O clube precisa se antecipar a isso, agir rápido e entender que reforçar o ataque não é luxo, é necessidade básica. Enquanto isso não acontece, o time vai continuar vivendo de lampejos. Um gol achado aqui, um empate arrancado ali, uma atuação razoável em meio a várias ruins. Isso não constrói campanha sólida e não sustenta ambição de título. O futebol cobra coerência entre discurso e prática, e hoje essa coerência não existe. A sensação é de que o Corinthians está sempre correndo atrás do prejuízo. Começa o jogo tentando se organizar, sofre o primeiro baque, se desestrutura e depois tenta reagir na base do desespero. Quando dá certo, parece heróico. Quando não dá, vira desastre. Só que esse roteiro repetido mostra que o problema é estrutural, não circunstancial. O torcedor olha para o banco e não vê soluções. Vê jogadores que entram, mas não mudam o cenário. Vê substituições que são mais por obrigação do que por estratégia.
Isso mina a confiança coletiva e deixa o time previsível. Adversários sabem que, se anularem uma ou duas peças-chave, o Corinthians terá enorme dificuldade para produzir. E aí surge a pergunta que ninguém quer responder de forma honesta: até quando dá para seguir assim? Porque o futebol não espera. Outros clubes se reforçam, evoluem, mudam de patamar, enquanto o Corinthians insiste em apostar que o que deu certo em um momento de emergência vai continuar funcionando em um cenário completamente diferente. O peso da camisa ainda assusta, a torcida ainda empurra e a história ainda impõe respeito. Mas isso sozinho não ganha jogo. Dentro de campo, o que decide é qualidade, preparo e elenco forte. Sem isso, a temporada vira uma luta constante contra as próprias limitações e cada rodada passa a ser um teste de paciência para quem acompanha. Se nada mudar, o risco é entrar em um ciclo de frustração contínua, em que cada jogo é tratado como final. Cada empate parece derrota e cada derrota vira crise. E isso desgasta todo mundo, do elenco à arquibancada. O Corinthians precisa agir enquanto ainda há tempo, porque o futebol não costuma perdoar quem insiste em ignorar seus próprios sinais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma declaração recente atribuída a Lionel Messi caiu como uma bomba no noticiário esportivo brasileiro e internacional. Sem qualquer anúncio oficial ou movimento concreto nos bastidores, o nome do craque argentino passou a circular de forma surpreendente quando ele teria feito elogios diretos ao Corinthians, o Timão, em conversa reservada que rapidamente ganhou ecos entre dirigentes, atletas e torcedores. A fala, considerada forte para os padrões de um jogador historicamente ligado ao futebol europeu e à seleção argentina, abriu espaço para especulações que vão muito além de um simples comentário protocolar. Segundo relatos, Messi teria destacado a grandeza do Corinthians, mencionando a força da torcida, a identidade popular do clube e o peso que a camisa alvinegra carrega no cenário sul-americano. O tom respeitoso e admirado chamou atenção porque não se trataria apenas de um elogio genérico, mas de uma demonstração de conhecimento sobre a história do clube, algo que poucos astros internacionais costumam expor publicamente quando falam de equipes brasileiras. Isso foi o suficiente para incendiar debates e alimentar rumores nos bastidores do futebol. Entre torcedores, a declaração foi interpretada como um gesto simbólico, quase um aceno, ainda que distante de qualquer negociação real. Já entre analistas, surgiu a leitura de que Messi, cada vez mais livre para expressar opiniões fora do eixo tradicional do futebol europeu, estaria reconhecendo a relevância do futebol brasileiro, e em especial do Corinthians como marca global. O Timão, conhecido por sua massa fiel e presença marcante em competições internacionais, sempre despertou curiosidade fora do país, e ouvir esse reconhecimento vindo de um dos maiores jogadores da história dá novo peso à discussão. Dirigentes mantêm o discurso cauteloso, tratando tudo como admiração mútua e respeito esportivo. Mas, internamente, a repercussão é vista como positiva para a imagem do clube. Não se fala em negociações, tampouco em planos concretos, mas o simples fato de o nome de Messi ser associado ao Corinthians, ainda que em tom de elogio, já provoca impacto midiático e reforça a aura de grandeza que o clube gosta de projetar. No futebol, rumores muitas vezes nascem assim, de palavras soltas, interpretações e sonhos coletivos. E quando o autor da frase é Messi,
qualquer elogio ganha contornos de especulação. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!